O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Não fosses vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, ao iniciarmos a novena ao Espírito Santo e celebrar também a festa de um apóstolo, é reconhecer na nossa vida a graça de dignidade de filhos e filhas de Deus. Essa graça que nós recebemos lá no nosso batismo, quando Deus imprime em nós esta graça da dignidade de filhos e filhas de Deus. No momento do nosso batismo, onde nós recebemos a graça dos dons, dos carismas, dos frutos do Espírito Santo, esse selo que nos marca que somos escolhidos por Deus, que somos eleitos, que Deus nos chama a uma missão, a uma vocação. Portanto, todos nós trazemos esta vocação à santidade desde o nosso batismo. E essa graça deve nos levar a cada dia a vivermos a experiência de sermos discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Ser apóstolo significa vivermos a experiência com o ressuscitado. Dar testemunho com a nossa vida do ressuscitado. É reconhecer a graça que Deus realiza em nós e através de nós permitir que o Espírito Santo de Deus haja para que essa mesma graça aconteça também na vida de tantas pessoas. De sermos instrumentos de salvação. Como nós ouvimos na primeira leitura, Pedro tinha toda a autoridade para escolher outro apóstolo. Mas Pedro chamou os outros apóstolos para que juntos invocassem o Espírito Santo de Deus e fizesse não a escolha deles, mas Deus o escolhesse aquele que iria ficar no lugar de Judas. E tiraram a sorte e foi escolhido Matias. Da mesma forma que Deus escolhe Matias, não para fazer o que Judas fazia,
Porque quando Deus nos chama a uma missão, uma vocação, quando Deus nos convoca, quando Ele nos chama, nos elege, é para que nós possamos cumprir a nossa missão. Ninguém cumpre a missão do outro. E ninguém faz a missão do outro. Cada um de nós somos chamados a viver a nossa missão específica. Porque Deus chamou cada um de nós pelo nome. E hoje Deus nos convida e nos chama também a essa missão. Em primeiro lugar, de sermos filhos e filhas de Deus. De não perdermos nunca essa dignidade. Segundo passo, de sermos instrumentos. Instrumentos de salvação. Instrumentos, aqueles que anunciam o Cristo ressuscitado. E o terceiro passo é de sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Principalmente nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo. Quantas pessoas talvez que perderam a fé, que perderam a esperança. Quantas pessoas desanimadas. Quantas pessoas necessitadas da graça de Deus. E nós podemos ser instrumento de Deus para essas pessoas. Instrumento de esperança, de alegria, de fé, de amor. Como Jesus nos fala no Evangelho, meu mandamento é que vos ameis uns aos outros. O amor supera tudo. O amor nos leva a vivermos a nossa missão, a nossa eleição, o nosso chamado. Matias foi escolhido não porque foi alguém que ouviu falar de Jesus, o que pensaram que era alguém melhor que os outros, não. Vai dizer a Sagrada Escritura que Matias, ele seguia Jesus quando Jesus vivia a sua vida missionária, sua vida pública. Era alguém que conhecia Jesus. Era alguém que teve uma experiência profunda de um encontro pessoal com Jesus. Por isso foi escolhido para o lugar de Judas. E hoje também o Senhor nos escolhe, o Senhor nos elege. Hoje o Senhor quer nos revestir da graça do Espírito Santo nesta novena, para que nós sejamos homens e mulheres da Palavra de Deus, homens e mulheres eucarísticos, verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Espírito em verdade, homens e mulheres destemidos. O Senhor nos quer pessoas que busquem a graça de viver a experiência do encontro com Jesus, com o ressuscitado, e a experiência de quem é cheio do Espírito Santo. E por isso permite que o Espírito Santo de Deus nos conduza, nos oriente, para que nós possamos então ser instrumento da graça de Deus para tantas pessoas. Nós precisamos fazer valer a escolha que Deus fez por nós. Temos que fazer valer a eleição que Deus fez um dia por nós. Temos que fazer valer a experiência que nós temos vivido aqui na igreja, lá em casa, na experiência do encontro com o Senhor, através da nossa oração pessoal. A graça de experimentarmos os sacramentos
Tudo isso tem que nos fazer valer. Senão toda a nossa caminhada é em vão. E nós somos convidados à graça da santidade. E para sermos santos, precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E precisamos, com a nossa vida, testemunhar o Cristo ressuscitado. É isso que o Senhor espera de cada um de nós nessa novena. E de modo especial, iniciando a novena, celebrando a festa desse apóstolo São Matias, que não é muito conhecido, a gente quase nem vê falar dele, mas foi um homem que com certeza teve uma experiência profunda do encontro pessoal com Jesus. E por isso foi eleito apóstolo, para anunciar o ressuscitado. Não fostes vós que me escolhis, mas fui eu que vos escolhi. E designei para que vá e dê frutos, e frutos bons, e que esses frutos permaneçam, para que a minha alegria em vós seja plena. Homem e mulher cheio do Espírito Santo é homem e mulher alegres. Alegres porque Deus o escolheu, porque Deus elegeu, porque é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque tem alegria de anunciar aquele que é a razão da sua vida, que é o próprio Cristo ressuscitado. Que o Senhor assim nos conceda a graça, que o Espírito Santo de Deus nos revista da sua força, do seu poder, da sua unção, para que nós possamos então, cada dia mais, sermos verdadeiros apóstolos, para que nós possamos então proclamar que esse Jesus que hoje nós recebemos na Eucaristia é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.